Meu nome é Plínio Fernandes, para os que me conhecem, ótimo, é um prazer estar com vocês novamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de parabenizar o Brasil Tours pelos 40 anos de existência, dedicado com profissionalismo a mostrar tudo o que acontece no mercado de turismo ao povo brasileiro, não só ao povo brasileiro, como também nas feiras internacionais, onde eu tive a oportunidade de estar com toda a equipe do Brasil Tours em várias ocasiões. 40 anos, eu jamais acredito que eu fiquei no turismo todo esse tempo. E pior que é verdade. Então, resumindo 40 anos em 10, 15 minutos, que é o tempo que eu tenho para falar para vocês, eu faria tudo de novo. Nenhum arrependimento de nada que eu fiz na minha vida é motivo de arrependimento. Primeiro, eu fiz a vida toda sempre o que eu sempre gostei. Nunca me adaptei, porque eu nem tive oportunidade. Eu sou uma espécie fácil de adaptação em qualquer situação. Prova disso que eu fiquei mais de 23 anos na Varig, e para todos que conhecem, todos os brasileiros, 220 mil brasileiros que conhecem, esse símbolo que ainda está no coração de todos nós brasileiros, e principalmente nós que nos dedicamos 1/3 da minha vida a essa grande companhia aérea que foi a Varig. Então, 1/3 da minha vida foi lá. Aprendi tudo sobre aviação, tudo sobre áreas da aviação, e até, como vim do interior, entender por que o avião voa com aquele peso todo. Isso demorou um tempo mais, mas como eu entrei no aeroporto de Congonhas em 1971, como despachante de voos, para vocês terem ideia o que era isso, era aquela pessoa que ia na frente, levando os 90 passageiros do Eletra, do Constellation, do Caravelle, do DC-3, muito menos passageiros, até chegar no 747, que daí já era uma operação internacional, no aeroporto de Guarulhos, onde eu já fazia parte de outra área da empresa. Para quem entrou em 1971, no aeroporto de Congonhas como despachante de vendas, e saí da Varig dia 28 de fevereiro de 1995, no auge da Varig, onde nós estávamos com a operação já do 777, do 747, várias operações cargueiro, e quando fui convidado em 1995 para fazer parte da equipe da United. Na época na Varig eu era superintendente de vendas do Brasil todo, uma responsabilidade de 1/3 da receita da empresa, então tinha ao redor de 1.100 funcionários, 1.200 funcionários ao longo do Brasil. Tinha 3 gerentes de vendas, 5 assistentes, dentre eles algumas pessoas muito queridas. Eu até não vou enumerar porque são tantos que eu posso cometer algum erro, esquecer alguém, que são tão queridas que fizeram parte da minha equipe toda da Varig. Então é uma empresa que me deixou saudades. Tive a oportunidade de trabalhar com 2 presidentes, Sr. Ed Smith e Sr. Rubel Thomas, a qual o Sr. Rubel até hoje meu grande amigo, sou seu fã, admirador, e que me deu a oportunidade, junto com meus diretores, Oswaldo Trigueiro Júnior, Otorino Bruno, esses diretores fizeram e mostraram o caminho certo, o que é ser um homem de vendas, um homem de marketing, e isso me deu a bagagem suficiente para galgar a posição de uma companhia americana, que era a minha vontade de trabalhar, não porque eu não gostava da Varig, ao contrário, era um desafio. Com 40 e poucos anos, fui ser diretor comercial da United Airlines, onde fiquei por quase outros 10 anos. Então, com isso, foi a minha história na aviação. Então, aqui simbolizando
há praticamente 40 e poucos anos de turismo entre Varig e United Airlines na área de aviação. O boné referente ao lançamento do voo para Washington, eu tive a oportunidade de fazer não só esse, como o de Chicago também, o lançamento desses voos. Então, foi eu diria para todos vocês que me acompanharam, vocês são prova disso, foi uma história de sucesso. E o turismo só se faz sucesso se você estabelecer parcerias. O grande parceiro nosso, durante todos os tempos, foram os agentes de viagens, as operadoras, os consolidadores, as empresas locadoras de automóveis, as empresas de hotéis, enfim, todos as seguros-saúde de viagem, todas que compõem o segmento de turismo. E tanto na Varig como na United, eu abri a oportunidade para todo esse pessoal que quisesse trabalhar conosco, todos eles tiveram a porta aberta. E esse foi a fórmula do sucesso naquela época. Eu tive grande experiência na Varig e em seguida, em 95, quando eu fui para a United, foi até muito divertido. Comuniquei ao meu presidente, seu Rubio, que eu tinha recebido um convite para ser diretor comercial, responsável por todo o Brasil e responsável pela expansão da companhia aqui no Brasil naquela época. Eles tinham recém-chegado 2 anos e pouco aqui no Brasil e estavam engatinhando. O seu Rubio não foi muito favorável, claro, eu me dedicava muito à empresa, era na época onde o funcionário não tinha horário. Então, um funcionário como eu, por exemplo, e minha equipe e várias outras superintendências, viajavam sábado, viajavam domingo para estar na segunda-feira, primeira hora, 7 ou 8 horas, em qualquer parte do Brasil, depois em qualquer parte do mundo, para começar a reunião bem cedo, com as visitas bem cedo nas localidades, para poder até voltar no mesmo dia, se fosse o caso. Então, era estritamente profissional e ninguém tirava seu tempo, que poderia ser de lazer, para fazer lazer durante as viagens de trabalho. Por quê? Porque nós gostávamos do que fazíamos. Nós não tiramos proveito da empresa com todas as facilidades que ela nos proporcionou. Por exemplo, nós, superintendentes, nós poderíamos viajar no sábado, por exemplo, levar a família, assim. Eu nunca fiz isso na vida. Sempre ia ou no sábado ou no domingo para estar segunda-feira já no destino final, descansado para fazer reunião, e na segunda-feira já voltava para São Paulo ou para mais um dia ou para outra cidade a partir de onde eu estivesse. Na United foi a mesma coisa. Viajava, falava, poxa, Chicago é longe, são 12 horas de voo. É sim, mas para mim foram 10 anos de muito aprendizado. A cada 10 dias eu tinha que estar em Chicago ou qualquer parte dos Estados Unidos. Por quê? O americano tem a característica de querer falar diretamente com a pessoa olhando nos olhos. É muito mais eficiente do que emitir vários relatórios. Uma vez que os relatórios, eles têm tudo, todas as informações eles te fornecem. Então eles querem te ouvir pessoalmente. Então a cada 10 dias eu estava nos Estados Unidos, durante esses 10 anos. Então, o que eu fazia? Passava o dia todo no escritório, na Avenida Paulista, por acaso o número 777, que depois veio o Boeing 777, ia à noite para o aeroporto, viajava 12 horas, chegava no hotelzinho ao lado do aeroporto de O'Hare, em Chicago, quando era em Chicago a reunião, tomava um banho, já tinha um quarto reservado, era um quarto e um banheiro pequenininho, só para fazer o trânsito, tomar um banho, trocar de roupa e já ir para a reunião. Saía da reunião 3, 4 horas, já ia para o aeroporto de O'Hare novamente, viajava outras 12 horas. Então, em 2 dias você ia a Chicago e voltava, participava das reuniões, e aí sempre tinha um motivo que tinha que estar viajando para lá. Mas também tinha uma vez a cada mês a reunião com os meus colegas latino-américa.
E muitos deles hoje estão em posições privilegiadas, um vice-presidente de navios, outro vice-presidente de outras companhias aéreas, outros vice-presidentes de empresa de informática, e eram meus colegas de outros países da América Latina. E como o Brasil representava 55% da receita da América Latina, eu sempre era o primeiro a falar. E como eu tinha um relacionamento muito bom com eles, eu falei, cara, vocês batem palma para mim, porque senão eu não vou aplaudir vocês. E aí era sempre um motivo de divertimento quando eu terminava minhas explanações. Com toda a dificuldade no início que eu tinha com o idioma inglês. Por quê? Para fazer a minha entrevista na United, eu tive com uma ida a Chicago, nessa comunicação que eu fiz ao seu Rubio, para saber o que eles queriam de mim efetivamente. E foi com o vice-presidente mundial de recursos humanos e o vice-presidente de recursos humanos para a Latinoamérica. Depois de umas 20 perguntas na reunião, eu já estava meio cheio já. Quiseram saber tudo sobre mim. E eles já sabiam tudo, na verdade. Eles queriam só que eu reconfirmasse. Eles fizeram uma pergunta e eu não entendi por causa do inglês. E comecei a falar. E foi aquele mal-estar. Foi lá uns 2, 3 minutos de mal-estar, o pessoal começou a mexer na cadeira. Eu falei o seguinte, olha, eu percebi que eu estava pisando na bola, falando alguma coisa que não era o certo. Daí eu falei para eles assim, olha, eu estou aqui a convite de vocês. Se vocês acharem que vocês querem uma pessoa que fala inglês fluente, não sou eu. Eu sou do Brasil, eu sou superintendente de vendas da Varig, com muito prestígio, com uma companhia de primeira linha, reconhecida mundialmente. E, na verdade, vocês que foram me procurar. Se vocês querem um professor de inglês, não sou eu. Se vocês quiserem uma pessoa que traga 20, 30 milhões de dólares por ano de receita, eu posso ajudar vocês no Brasil. Uma semana depois, recebi comunicação que eu tinha sido aprovado. Aí meu problema foi falar com o seu Rubio que eu tinha sido aprovado na United e que eles queriam que eu começasse imediatamente. Bem, como a empresa sempre, eu disse no início, foi estruturada em times, em equipes, quem me substituiu por indicação minha foi meu colega João Roberto Lacerda Sabino, que na época era gerente administrativo, junto com o Roberto Namindome e outras pessoas queridas. E o gerente comercial era o Cássio, mas como a parte mais administrativa do Brasil era tão importante quanto a comercial, então o João Roberto ficou com essa posição como gerente, como superintendente de vendas do Brasil. Depois foi presidente da Sul, seguiu outra linha dentro do Grupo Varig. E com isso, o seu Rubio então me liberou. Eu deixei a Varig dia 28 de fevereiro de 1971 e comecei na United 1º de março de 1970. Desculpa, eu comecei na Varig. Eu deixei a Varig dia 28 de fevereiro de 95 e comecei na United dia 1º de março de 95, uma quarta-feira de cinza. Ou seja, não fiquei um dia tirando férias, já comecei direto na outra empresa. E assim foram durante 10 anos. Isso passou muito rápido e por isso que eu fiquei assustado em falar sobre 40 anos de turismo. Imagina quantos contatos, quantas histórias você tem ao longo de todos esses anos, os seus chefes maravilhosos que tiveram ao longo desse tempo. Meu primeiro chefe foi Orlando Domingues, hoje trabalhando na Ancoradora de Campinas, isso em 1972, 71, 72. Depois tive vários diretores. Antes de diretor, tive o Luiz Roberto Pereira Cardoso, Cardozão, uma pessoa queridíssima, adorada por todos, porque naquela época a aviação era feita com o coração e com paixão, e não só com trabalho, com excesso de trabalho e tudo mais. Fazia o suficiente e fazia sempre o certo. E uma das passagens muito
interessante foi que o seu Bruno, italiano puro, me convidou para jantar na casa dele. E ele falou: Plínio, você quer a pasta curta ou média? Eu falei: não tenho nem ideia o que ele está falando, mas qualquer coisa tá bom, seu Bruno. Então ele fez a pasta, o macarrão comprido. E eu não tinha muita habilidade de comer na casa dos outros ainda, enrolando o macarrão na colher, como era muito comprido o fio. Primeira distraída da mesa, eu cortei o macarrão com a faca. Ele quase me expulsou da casa dele e eu perdi, quase que eu perco a posição de superintendente de vendas. Isso é a maior ofensa para o italiano, ainda mais na casa que ele fez o macarrão. Então, uma das coisas era esse tipo de relacionamento que nós tínhamos. E a empresa sempre foi feita de pessoas. Quando a empresa se torna automatizada 100%, ela vira um robô. E aí perde, é o que nós estamos vendo hoje nas empresas que operam no Brasil, algumas que operam no exterior, perdeu aquele amor ao trabalho. Simplesmente espera dia 30, 31, dia 5 receber salário. E isso é o que nós sentimos muita falta. Por isso a deterioração dos serviços gerais de todas as companhias aéreas. Eu não diria só de uma ou de duas, mas geral de todas. Houve uma deteriorização do serviço, não só de aeroportos, como a bordo principalmente. E isso então modificou totalmente a aviação de que eu conhecia. E sempre eu tive muito apoio dos órgãos de imprensa, todos sem exceção, mas principalmente do Brasil Tourist, a quem eu tenho toda admiração e considero eles como um sobrevivente com o advento da internet, com todos os outros percalços que tivemos ao longo desses 40 anos na área de turismo, no Brasil especialmente. Eles conseguiram sobreviver, conseguiram ultrapassar todas as barreiras e nós esperamos o pleno sucesso para outros 40 anos de Brasil Tourist. E hoje, para finalizar, depois de toda essa experiência de aviação, horas de voos incontáveis, eu voltei para minha cidade natal, onde minha família, historicamente, eu sou a quarta para a quinta geração de Fernandes, na mesma fazenda produzindo café. Quando cheguei aqui, no primeiro ano, com o falecimento do papai, assumi a fazenda, foi dividida em 4 irmãos, assumi uma das fazendas, e continuamos na plantação de café. Primeiro ano, prejuízo. Segundo ano, prejuízo. Para aí. Esse negócio está errado. Daqui a pouco, tudo que eu juntei ao longo de 40 anos de turismo, e com salário de diretor, de superintendente, eu estou perdendo aqui na fazenda. Esse negócio está errado. Tem alguma coisa errada. Resolvi industrializar o café, por influência do meu tio, irmão do meu pai, e incentivo, antes do papai falecer, que eu deveria não seguir a tradicional cultura do café como era produzido antigamente, porque os custos estavam muito elevados, principalmente os trabalhistas. Então eu resolvi, em 2011, quando já fixado em Pinhal, montar a minha primeira torrefação. Eu e minha mulher criamos a marca Café A2. O A por ser café especial, como é chamada a região de Espírito Santo do Pinhal, uma das áreas mais produtivas de cafés de qualidade, cafés especiais do Brasil. Então, o A de qualidade. O 2, como eu sempre fiz na minha vida, quando eu não tiver o melhor café para oferecer para os clientes, eu busco ou dos meus irmãos, que são meus vizinhos, ou dos meus vizinhos, que são meus amigos, uma parceria. Mas o cliente sempre vai receber o melhor café que tiver na região de Pinhal. E isso deu certíssimo. Em 2011 nós fizemos a primeira torrefação, com capacidade instalada de 30 mil quilos mês.
Nosso negócio não é quantidade, sim qualidade. Temos bastante espaço para crescer em termos de quantidade. Plantamos café em toda a área que era antigamente pasto. Na fazenda hoje temos aí mais de 200 e poucos mil pés de café, a 1 hora de Viracopos, a 1h30 de São Paulo, em frente à pista, a SP-342, que atravessou a nossa fazenda, e a 4 quilômetros da cidade de Espírito Santo do Pinhal. Nós estamos numa região privilegiada e ainda fizemos mais. Historicamente, meus bisavós preservam uma área de mais de 65 alqueires de terra, dá mais de 140 hectares, de mata nativa, onde tem toda a qualidade de fauna e flora nativa da região da mata, restante da Mata Atlântica. Nós permanecemos com essa estratégia, não deixamos ninguém entrar, caçar, depredar o que é patrimônio da família, porque nós que bancamos, sem nenhum subsídio de ninguém, e vamos continuar por muitas e muitas outras gerações. Isso nos faz com que, além da produção de café de qualidade, que o brasileiro passou a conhecer, não só conosco, mas de vários outros poucos produtores. Ainda muitos não entraram nesse ciclo de produzir café seriamente, profissionalmente e de qualidade. Nós somos um desses. Com a ida de um dos meus filhos para a Alemanha, há cerca de 9 anos, depois de trabalhar na África, no Peru, no México, hoje morando na Alemanha, em Heidelberg especificamente, em 2016, nós decidimos também expandir a nossa área de café para o mercado internacional e buscar receita em euro. Criamos a marca Heidelberg Café. Aqui no Brasil nós comercializamos para a empresa, só pessoa jurídica, temos cerca de 250 clientes, simplesmente nos mandam um e-mail pedindo a quantidade de café e nós fazemos a entrega principalmente no estado de São Paulo de graça, mediante uma negociação de quantos quilos mínimo por mês, e temos 9 tipos de embalagens. Então não vou falar sobre isso, porque vai muito longe, porque nós temos 9 tipos, esse daqui é uma delas. Nós temos 9 outras, temos o drip coffee, aquele café descartável de bolso, temos a cápsula compatível com o Nespresso, temos o grão, temos o pó, temos tudo. 9 tipos de produtos advindos do café com embalagens diferentes. Bem, criamos a marca Heidelberg Café em Heidelberg. Já estamos com quase 50 empresas na região de Heidelberg, já indo em direção a Stuttgart e depois a Frankfurt. E agora começamos a nossa expansão na Europa, criando uma nova sociedade com a Suécia, que foi o nosso primeiro após a Alemanha. Em seguida já vem a Suíça e outros países ao redor de 5 ou 6 até o final do ano, mesmo com esse mercado adverso que está acontecendo agora. Acreditamos no Brasil, acreditamos no desenvolvimento do nosso país, do nosso querido Brasil, e vamos continuar sempre acreditando, haja o que houver. A questão do Brasil Tours. Obrigado pela oportunidade. A todos os meus amigos queridos, que felizmente eu tenho encontrado alguns deles via Facebook, via Instagram, via redes sociais ou via algum telefonema, tanto do Brasil como do exterior, o meu saudoso e querido abraço. Muito obrigado, Plínio Fernandes.